Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios. Tudo bem com você? Bom dia, Clemente. Estou ótimo. E vocês? Bem também, ele que é o diretor da LogMed, é isso, né? Exatamente. E por falar em negócios, temos aqui hoje pessoas do Sicredi, é isso, né? Perfeito. Hoje a gente recebe o Sandro Cartegni, gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, e a Rita Gomes, que é a gerente geral da agência aqui de São José do Centro. E também a Giovana Carne, assessora de comunicação e marketing, que está aqui assessorando. Está aqui fazendo os materiais para o Instagram. Bom. E para o marketing da Sicredi. Bom, Sandro, Rita, bem-vindos. Já vamos começar perguntando brevemente um pouco da história, né? Como é que vocês chegaram aqui hoje e o que é a Sicredi, para quem ainda não está familiarizado. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos ouvem nessa manhã. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, Danilo, o que é o Sicredi, né? Vamos só contextualizar um pouquinho a questão do cooperativismo, que é o mundo que a gente está, né? O Sicredi é a nossa marca forte, uma instituição financeira cooperativa, a primeira do Brasil, né? Que surge lá em 1902, no Rio Grande do Sul, mas num contexto do mundo cooperativo, né? Que é aquele mundo onde as pessoas se unem em prol de melhorar de vida, de resolver um problema, de fazer algo melhor para a comunidade. E nesse contexto, né? O mundo hoje tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que são cooperadas de alguma cooperativa. Tá? No nosso ambiente, especificamente, que é de uma instituição financeira cooperativa, são 400 milhões de cooperados no mundo em 118 países. Né? Por que isso que eu estou falando isso? Porque assim, talvez o cooperativismo não seja tão conhecido ainda no Brasil, não seja tão pujante, e é importante dizer que lá fora isso é muito tradicional, isso é muito significativo. Quer dizer, na França, por exemplo, 60% do sistema financeiro é instituição cooperativa. Né? Interessante. Nos países mais no meio da Europa, Alemanha, Áustria, Suíça, etc., mais de 1/3, né, é cooperativo. Nos Estados Unidos, isso é muito... Nos Estados Unidos, os credit union, porque às vezes o brasileiro não conhece isso lá fora, porque ele viaja, ele não vê lá escrito cooperativa igual vê no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele vai encontrar uma credit union, mas tem mais de 100 milhões de associados. Né? Na Europa você vai ver lá um Volksbank, vai ver um Raiffeisenbank, um Rabobank. Você fala, isso não é cooperativo, isso deve ser banco, porque chama banco. São cooperativas. É que no Brasil a gente tem essa propriedade com a marca, com o nome cooperativa. Né? E nesse contexto, entendendo o tamanho do que é o cooperativismo, a gente surge timidamente lá do Rio Grande do Sul, a partir do agronegócio, né? Fundados por um padre. E aí é curioso dizer, porque era um padre suíço, que tinha recém-chegado da Europa, tinha estudado na Inglaterra, onde conheceu esse movimento, ainda iniciando nas suas primeiras 2, 3 décadas ali, e vendo toda a dificuldade que as pessoas tinham naquela situação. E ele, quando chega no Brasil, ele vai cuidar do quê? Das colônias alemãs, né? Então, ele tinha que viajar de mula, e ele tinha muita propriedade com os números, até por isso ele vai para esse lado do cooperativismo financeiro, e andava por aquela região lá, coisa de 5 mil quilômetros por ano no lombo de uma mula, encontrando e vendo as dificuldades que as pessoas tinham, os colonos tinham. E dessa dificuldade, o que você precisa? Se juntar para resolver. E ele conhecia o modelo que estava dando certo lá na Europa e propõe aquele modelo. E junto ali com as pessoas daquela região, e diga-se de passagem, tinha ali luteranos, tinha católico, tinha maçom, juntos formaram a primeira cooperativa do Brasil e que hoje é o Sicredi. Isso é uma aula, caso, né? É uma aula. Inclusive, isso que eu estou analisando aqui, Sandro, é no caso de cooperativa de crédito, vamos dizer assim, né? Porque no passado, anos 70, 80 também, o cooperativismo era muito forte, principalmente aqui no Vale do Paraíba, onde a bacia leiteira também era muito forte, então o cooperativismo estava presente, né? É verdade. Assim, no Brasil, a gente teve muita dificuldade algumas décadas atrás por questão de legislação. O nosso segmento mesmo de instituições cooperativas, de segmento financeiro, né, que até então, até 50, 60 anos atrás, uma cooperativa não podia ter uma filial. Depois ela sofre com mais dificuldades, que ela tinha aí uma questão de adesão específica de um determinado segmento.
Então... Verdade, bem lembrado. A gente... Cooperativa para cada segmento. Você tinha uma cooperativa dentro de uma empresa, você tinha uma cooperativa de agronegócio, você tinha uma cooperativa do segmento médico, que as pessoas que se associavam àquela cooperativa tinham que ser obrigatoriamente vinculados a um nicho ou a um CNPJ. E quando a coisa pegava, eles se fundiam, se uniam e formavam uma outra, que era única também, né? Exatamente. Interessante então, isso, com a né? legislação se aprimorando, permitindo que mais filiais pudessem ser abertas, depois se organizando em centrais, em associações, e até, por fim, em 2003, que entra uma lei que ajusta a questão da livre adesão, que é o modelo atual da maior parte das cooperativas, que elas podem optar, claro, mas a maior parte delas opta pela livre adesão. Qualquer pessoa, qualquer empresa de qualquer segmento pode se associar ao Sicredi, por exemplo. E aí que a gente viu esse boom das cooperativas, né, inclusive do Sicredi. Então, para falar a linguagem do cliente que está nos ouvindo. Eu sou um cliente pessoa física, eu sou um cliente pessoa jurídica. O porquê hoje eu devo me associar a uma cooperativa, o porquê que eu quero ter uma conta na Sicredi, quais são os diferenciais desse modelo? Mas antes disso, seja bem-vinda a Rita Gomes, que é gerente-geral da Agência Centro aqui em São José dos Campos, né, Rita? Bom dia. Bom dia, tudo bem você? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. São inúmeros os benefícios, né? E a gente começa dizendo que o associado é dono. Né? Ele tem poder ali de voto. Por favor, mais pertinho o microfone, por gentileza. Isso, obrigado. Ele tem o poder de voto, ele tem o poder de decisão, né? E nós contamos com mais de 370 produtos de negócios e serviços, né? Não temos assim nenhum outro produto que não temos hoje numa rede bancária, podemos assim dizer. Recebe participação também nos lucros, então são inúmeros benefícios. E hoje aqui em São José, ou pelo menos no Vale do Paraíba, qual é o tamanho, a presença do Sicredi? Na região de São Paulo que a gente atua, porque assim, deixa eu só explicar um pouquinho o nosso modelo. A organização é composta por mais de 100 cooperativas, né? A nossa cooperativa é a cooperativa Sicredi Vanguarda. Tá? A matriz fica no sul. No Paraná, né? Isso, no Paraná. Medianeira, se não me engano. Exatamente. Ali entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Sim. É a origem da nossa cooperativa, que é uma das maiores dentre essas 100 cooperativas que formam o sistema. E aqui na região a gente atua de Guarulhos até quase a capital do Rio. Então, desde o sul fluminense, essa região aqui, exceção a região mogiana, toda essa região do litoral norte, a divisa com Minas Gerais, é a nossa área de atuação. Tá? Hoje nós estamos aqui em São Paulo com 31 agências, no Rio de Janeiro com mais 20 agências, com um projeto de expansão seguindo, veja bem, há 10 anos atrás tínhamos 2 pequenas unidades em escritórios dentro de uma associação comercial, iniciando essa missão aqui na região, né? E com uma pungência bem bacana de negócios. Próximos aí abrimos mais 2 ou 3 unidades, talvez esse ano ainda, e quem sabe o ano que vem virando a marca de 100 agências no total da cooperativa, que hoje são 93. Aqui em São José são quantas agências, Sandro? São José são 5 agências, com um projeto de mais 2. Tá. Jacareí tem quantas? 2 agências. E em breve tem Santa Branca também, se não me engano, deverá ir uma agência para Santa Branca, é isso? Estamos conversando a respeito também. Já está vendendo uma agência para Santa Branca aqui, né, Clemente? O Clemente é suspeito de falar de Santa Branca, exato. Mas a gente também é suspeito a olhar com muito carinho para a cidade de Santa Branca. Não, e detalhe, viu? Você não sabe, mas o Sandro, ele foi radioator, viu? Viu, Eloy? Na Rádio Aparecida. Olha só! Radioator, lá nos anos 80. Aquela história de não existe off com jornalista é mais do que verdade. Não, ele não pediu off, ele não pediu, mas não falou nada. Eu fui radioator, talvez que legal na Rádio Aparecida, que maravilha, né? Eu era uma criança. Olha só que legal. Então tá em casa, né, Sandro? E me diz uma coisa, você fala de 2003, dessa legislação, e claramente as cooperativas, elas cresceram muito, a Sicredi também, e eu percebi na Sicredi um movimento ordenado de branding, né, de posicionamento de marca. Hoje a Sicredi, ela patrocina, inclusive o time de São José de futebol, tem o naming rights do Campeonato Paulista, ou pelo menos teve esse ano, e outros campeonatos de futebol. Essa foi um movimento realmente para trazer a marca ao consciente do consumidor. Como é que vocês veem isso? E depois também perguntar um pouco da frente social, que eu sei que existe alguns projetos regionais sociais também. Perfeito, Danilo. O que acontece é assim, a nossa origem, na maior parte das cooperativas, no sistema Sicredi, é do agronegócio. Então, aquelas cidades que o agro ele é bastante significativo, ele é uma economia importante na região, o Sicredi sempre foi muito conhecido, né? Mas, de repente,
com os ajustes de legislação, com a vinda para novos mercados, a gente vai se reposicionando. E grandes centros, por exemplo, não tinham domínio do que era a marca Sicredi. A gente explicava Sicredi, as pessoas, mas o que é isso? Né? E o próprio modelo cooperativo, como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, ainda é desconhecido ou pouco entendido por muitos. Né? Por isso até aqui é uma propaganda. Confunde, às vezes, com crédito consignado, né? O pessoal precisava aprender a diferenciar. Confundia com uma financeira, como se fosse uma loja de empréstimos, enfim. Mas a gente é muito mais do que isso, né? Uma instituição absolutamente completa, né? E a gente precisava um pouquinho melhorar essa questão de entendimento e tínhamos que começar com a projeção da marca. Então, assim, o patrocínio à Copa do Brasil nos últimos anos, o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Paranaense, Campeonato Gaúcho, nos ajuda bastante com essa visibilidade. Aí as pessoas começam a ver Sicredi, perguntar de Sicredi, falar sobre Sicredi, acaba encontrando um amigo, um colega de trabalho, um parente que já está no Sicredi, já conhece o Sicredi, e essa é a nossa melhor propaganda, porque aquele que vivencia o cooperativismo, aquele que já está conosco, naturalmente tende a falar bem, até porque o nosso índice de aceitação, de recomendação de marca é muito bacana, né? Assim, daquela pesquisa bastante conhecida, a NPS, que as empresas fazem, o nosso índice é acima de 75%. 75% quer dizer que, entre os pesquisados, 9 e 10, né? O nota 8 é muito boa também, mas não entra como quem indica, né? Como quem indica recomendação, 9, 10, né? Exatamente. Então, a gente tá aí quando falam de Sicredi, conversam a respeito, nos ajudam a projetar esse crescimento. E o bacana disso que vamos colocar um popular aqui, não é só um banco, né? Na verdade, tem esse rateio, o cooperativismo, no final do ano, fecha-se as contas, faz o balanço e os lucros são repartidos, são rateados, é isso, né? Sim. O lucro, né? A sobra ali. A sobra, né? As sobras são divididas. E como sobra às vezes, né? Sim. Elas são divididas, né? E retornam também para a comunidade, através de apoios, né? Com as instituições, né? E toda cidade que tem as agências do Sicredi, esse recurso é voltado para a cidade. Rita, eu quero ser um cliente Sicredi. Como é que eu faço? Se estiver aqui em São José dos Campos, só ir visitar uma de nossas agências que nós temos hoje na Centro, né? Nelson Dávila, temos na Rua Paraibuna, Jardim Satélite, Bacabal e Vista Verde. Vista Verde. E também Jacareí, na Siqueira Campos. E também outra... 9 de julho. No 9 de julho, exatamente isso. Que legal. Você está passando em muita agência do Sicredi, hein, Clemente? Você está construindo? O que você está fazendo? Investindo. E aproveitando, exatamente falando sobre investimento, algo que eu percebo, e aí eu posso trazer o mundo Sicredi, que é essa aproximação também do empresário e do empreendedor brasileiro, né? No apoio realmente ao fomento de comércios, indústrias, uma aproximação muito com a empresa, com o PJ. Como que foi essa aproximação com o mercado, o negócio brasileiro de fomentar crédito, de fomentar empreendedorismo? Qual que é a tendência que vocês têm enxergado? Né? Como é que o empresário brasileiro se conecta e utiliza hoje dos recursos de uma cooperativa? Como é que vocês que têm uma raiz no agro, que foi sempre o motor desse país, mas agora são aí multinegócios, multiplataformas para esses negócios, o que vocês sentem hoje do mercado empreendedor brasileiro na busca por crédito, na busca por outros tipos de produto? E como é que vocês se posicionam, obviamente, para acatar e receber esse tipo de demanda? Danilo, na tua pergunta é certamente também a resposta de uma das razões pela qual o Sicredi tem crescido tanto. O brasileiro naturalmente é empreendedor, né? A gente tem esse poderio, essa grandeza, essa coragem de empreender, né? Isso está na veia do brasileiro. Mas só o empreendedorismo às vezes não basta, né? Então precisa de uma consultoria, precisa de um apoio honesto, né? Então muitas vezes o empresário, ele sabe que precisa de um crédito, ele sabe que precisa de um recurso, mas ele não sabe o que ele precisa, ele não sabe o que é o correto. E no mercado tradicional, muitas vezes o modelo tá bom, se quer um crédito, é rapidez, é a melhor taxa para o banco, porque o banco trabalha num regime de melhores resultados constantes por conta de bolsa de valores. Se a minha ação não valorizar, troca-se, compra do papel do outro banco. Enfim, o resultado é sempre a máxima.
No cooperativismo ele encontra exatamente a relação justa, aquela relação que faz com que as pessoas se associem para formar uma cooperativa para resolver o problema delas. Então a consultoria é no sentido, calma, você não precisa desse empréstimo, você precisa de uma linha de financiamento, ou você precisa de uma linha de desconto, ou você precisa de uma linha de BNDES. Quer dizer, aquilo que resolve é muito melhor compreendido, melhor entendido, porque a gente tem uma relação de profundidade. Afinal de contas, a gente não trata com um cliente, a gente trata com um sócio, a gente trata com o dono do negócio. Por menor que seja o nosso associado na pessoa física ou na pessoa jurídica, ele tem o mesmo voto democraticamente na gestão da cooperativa que um grande associado com um grande empresário. É um cooperado mesmo, né? É um cooperado. A gestão não é do capital, não é do tamanho da sociedade. A gestão é por participação, um associado, um voto. Então, todos têm o mesmo peso. E Rita, aqui em São José dos Campos, como você tem sentido o crescimento do Sicredi, o perfil de público que tem buscado essas alternativas? Crescimento positivo. Nós atendemos todos os públicos, né? Pessoa física, pessoa jurídica, atendemos o agro e vem em constante crescimento. A indicação também é muito bacana para nós, né? Bastante pessoas vêm, conhecem a nossa cooperativa e com isso fazemos sempre bons negócios personalizados, adoramos recebê-los em nossa agência, né? Tomar um cafezinho, fazer um atendimento ali ideal para aquele sonho ou para aquele planejamento. O Sandro, o que você falou, eu percebo muito, né, na vida do dia a dia do empreendedor, do empresário, que é exatamente, às vezes, a falta de conhecimento de aonde eu vou empregar esse crédito. Ele sabe que ele precisa de dinheiro, mas ele não entende completamente o fluxo do dinheiro dentro da empresa dele. Então, ele não sabe se ele precisa de um financiamento para investir em algo, ele não sabe se ele precisa de repente, uma conta garantida só para passar o mês, né, não ficar no cheque especial. Ele não sabe se ele precisa de uma linha de fomento ou se ele tem a oportunidade de acessar uma linha de fomento para algum investimento desse. Tem algum produto do Sicredi que tenha se destacado? Ou porque realmente o Sicredi enxergou uma oportunidade e vem customizando um acesso ao crédito? Ou exatamente por conta do momento do mercado brasileiro que você entende que as pessoas têm procurado mais e vocês têm, obviamente, conseguido ajudar? Assim, existem alguns produtos que são, vamos dizer assim, mais procurados e que têm melhor aceitação. Basicamente, são linhas com maior prazo, né, porque ajuda o empresário a alongar os seus compromissos, diminuir aí os pagamentos mensais. E a gente trabalha muito forte isso em linhas de guarda-chuva, que dão uma agilidade para a decisão do negócio. A gente trabalha isso com linhas de repasse de BNDES, com linhas de governamentais, aonde às vezes fica escasso no mercado tradicional. Curiosamente, às vezes não falta no Sicredi. Então, a forma de olhar para as linhas, mas especialmente com aquilo que faz sentido para o tomador, né? E muitas vezes até encorajando ele. Nós temos também muitos empresários que são conservadores, que evitam... Isso acontece talvez... O Brasil ainda é conservador. Pela questão do DNA do agronegócio. Aqui na região, inclusive, a gente ainda tem muito produtor rural que é receioso de tomar um crédito. Não sei se é porque alguma vez teve um trauma, teve um atendimento que não foi bacana, parou na burocracia. E a gente sabe que se ele tiver um crédito adequado, num preço justo, aquilo potencializa o negócio dele. Ele vai muito mais longe, né? O crédito ele não é só uma questão de preço e pagamento de juros, ele é uma questão de gerar riqueza para o tomador, para a comunidade. Quer dizer, e aonde a gente chega, quando o Sicredi chega numa pequena comunidade, por exemplo, os números mudam. A gente tem pesquisas da FIP, pela USP e tudo mais, que quando o Sicredi chega numa comunidade, o PIB local sobe mais do que 5%. Estou falando de uma comunidade que não tem instituição financeira. O PIB da comunidade sobe mais de 5%. A renda média das pessoas sobe mais do que 6%. A geração de pequenos negócios aumenta em mais de 15%. Interessante. Quer dizer, então, assim, o crédito, uma instituição confiança financeira, e autoestima, fomentadora de progresso. Né? Entendi. Sandro, tem um minutinho e eu queria que você explicasse de uma maneira rápida e fácil algo que você falou que eu acho que é um grande diferencial, que é essa questão do guarda-chuva. Isso pode ajudar bastante alguns tipos de empresários a conduzirem melhor o crédito aprovado deles. Bem, o guarda-chuva é uma operação mais estruturada, não é novidade no mercado, o mercado financeiro tem isso, mas comumente a gente não vê. No varejo isso é muito difícil de encontrar, né? E a gente leva isso para os nossos associados com bastante facilidade, onde a gente, a partir de uma operação pré-avaliada,
de uma garantia, isso fica estabelecido em contrato que ele vai poder tomar outras linhas de crédito na mesma garantia, sem ter que ir ao cartório várias vezes, sem ter que fazer novos levantamentos de crédito com grande complicação a cada tomada. Então, isso facilita muito a projeção de caixa, de tomadas e planejamento mesmo para o empresário. Ou para a pessoa física, pode ser também. Danilo Magri, são 7h50. Repita. 7h50, agradecer aqui ao Sandro, também a Rita, pela vinda aqui à Rádio Jovem Pan falar sobre o Sicredi. Muito obrigado a vocês. Danilo, semana que vem mais um. Falando de negócios. Bom dia, gente. Obrigado, hein? Bom dia, Bom dia, foi um prazer.